O inferno transforma pecado em algo normal. Primeiro tópico. Transforma pecado em algo normal. Tem nada demais isso aí. Tem nada demais. Aí o inferno usa alguém para dizer assim para você: você é quadrado, você é muito bitolado. Isso é coisa de pastor. Você só quer fazer o que o pastor manda. Gente, que besteira. Mulher posta isso aí. Homem, fale mesmo. Tudo isso é cultura do inferno para a gente, queridos. Porque ele quer nos afastar de Deus, nos aproximar do pecado. Sabe outra coisa que fala muito? Deus me entende. Ah, como ele te entende. Deus me entende. Eu não sirvo a homens. Tudo isso vai sendo a cultura do inferno. Quer ver um negócio? O diabo sabe muito bem, que sobre a vida de um líder espiritual, sobre a vida de um pastor, há uma unção, há uma autoridade. E ele vai fazer de tudo para que você não chegue aos líderes da igreja, para que esses líderes lhe dêem um direcionamento, lhe dêem uma orientação, lhe dêem uma palavra, ore pela sua vida e a sua vida seja transformada. Para que falar para Jesse Tade? Para que falar para Samuca e Érica? Para que falar para o pastor Paulo, pastor? Para quê? Não, mas a gente resolve aqui. E aí, você procura quem? Pessoas que não têm autoridade nenhuma para ministrar sobre a sua vida. E ela vai te dar um conselho que ela não segue, um conselho que ela não faz, um conselho que ela não faria, um conselho errado. Porque é isso que a cultura do inferno faz. Hoje pela manhã no trabalho, fui trabalhar logo cedo para estar aqui, encontrei uma pessoa, conversando com ele, falei assim: está se caminhando? Escuta bem. Ele disse: eu estava numa igreja aqui nas Quintas, tinha um bispo lá, o cara de repente fechou a igreja do nada, sumiu, deixou todo mundo na mão, sei nem como é que o povo está. Estou decepcionado, pastor, com a igreja, estou decepcionado com pessoas. Aí eu falei: vem cá, olha aqui, abri o Instagram da nossa igreja, só, essa é a nossa igreja. Olhei para ele, pena que não tive mais tempo, porque ele tinha que fazer um relatório. Eu disse para ele assim: sabe qual é a grande questão? É que muitos líderes, o Wilson Gabriel, abrem igreja por um motivo só: ganhar dinheiro. Um discurso travestido de bom, um discurso disfarçado de bom, dizendo assim: nós estamos aqui para ganhar almas, mas na verdade o intuito dele é ganhar dinheiro. Então ele abre a igreja, se der dinheiro, ele fica, se não der dinheiro, fecha. É igual a comércio, querido. Ele não está preocupado com almas. Quem está com a gente nesses 11 anos sabe, nós já atrasamos aluguel, já atrasamos água, já atrasamos luz, já cortou luz de igreja, já teve problema, já teve dificuldade para pagar cartão, mas isso não quer dizer que Deus não esteja aqui. Isso quer dizer que Deus vai nos ensinando e chamando a igreja para uma responsabilidade de ofertar e dizimar. Agora o cara querer fazer, eu olhei para ele, eu fiquei pensando, eu duvido um bispo, um pastor desse, querer tirar R$1 do bolso dele para botar na igreja. Não tem coragem, porque o intuito dele é ganhar dinheiro. E aí a cultura do inferno vai falando para as pessoas, dizendo: todo líder é igual, toda igreja é igual, você não serve para estar em igreja, não vai para outra que tu vai se decepcionar. Quem aqui já se decepcionou com alguém? Quem não levantou a mão, eu queria saber por onde você anda, que eu vou me mudar para a sua rua. Porque você não se decepcionou com alguém. Meu Deus, onde é que você mora? Até no cemitério, que ninguém fala, a gente vai se decepcionar com alguma sepultura lá. Não gostei de você, né? O coveiro chega, não gostei do coveiro, chegou dando bom dia muito cedo. A gente sempre vai se decepcionar com alguém, e também vai decepcionar pessoas. Aí na nossa geração, sabe o que aquele diabo faz? Foi só um like, foi só uma curtidazinha, tem nada demais. Aí você chega lá, você está indo numa postagem de uma amiga sua, na praia, tal, daquele jeito, de juju e tal. Aí quando você olha,
Porque é assim no Instagram, eu não sou muito bom de redes sociais não, mas eu percebo que algumas postagens tem lá assim, tipo, Samuca curtiu. Eu vejo muita postagem que o Jorge curte lá. Aí eita, o Jorge curtiu, segue o mesmo. Aí você olha lá uma mulher toda bonita, na praia, aí está lá a mensagem. Pastor Paulo Marques curtiu. Pastor, você está curtindo? Não, irmã, que é isso? Eu estou curtindo para dizendo assim para ela, irmã, quando precisar de Jesus, venha que eu estou aqui. Mentira do cão. Que conversa é essa? Aí assim, não, é só um like, pastor. Eu só curti. Quando você está seguindo uma página que não agrada a Deus, você está dizendo assim, quando você segue uma página é porque você gosta. Quando você está seguindo lá, você está dizendo assim, ó, isso aqui que eu sigo, isso aqui é o que eu aprovo. Então, muito cuidado com quem você segue nas redes sociais. Muito cuidado, muito cuidado. Porque é só um like, é só um seguidor. Olha o que Mateus 26, 41 vai dizer. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E ela faz essa destruição toda. Imagine se ela é forte. A carne é fraca, querido. Não tente a carne. Então ele vai tentar transformar pecado em algo normal. Ideologia de gênero. Mudar de gênero, normal. Apoiar o que não presta, normal. Não, mas o bichinho, pecado é pecado. O inferno vai querer sempre transformar o que é pecado em algo normal. 2, a cultura do inferno traz a sensação de que as pessoas estão fazendo certo. Traz o engano. Como assim? Saulo de Tarso perseguia a igreja achando que estava fazendo isso da forma correta. Perseguia a igreja em nome de Deus. As pessoas querem corrigir as outras com ignorância. As pessoas querem corrigir as outras assim, eu vou corrigir mesmo. A Bíblia vai dizer que quando a gente tem que corrigir alguém, nós precisamos corrigir em amor. Amém? Amém? Nós precisamos corrigir em amor. Pessoas que desobedecem em nome de Deus, já viu isso? Desobedecendo em nome de Deus. Tem uma direção do teu gerente, do teu patrão, do teu líder espiritual, e você assim, Deus mandou fazer outra coisa. Ué, Deus trabalha com unidade, querido, com respeito, com hierarquia. Teu líder, teu patrão dá uma direção, tu vem dizer assim, eu não vou fazer que eu não sirva a homens, Deus mandou fazer outra coisa. Isso é a cultura do inferno. Dentro da igreja piorou ainda, o pastor dá uma direção, eu não vou fazer. Está ruim para você, querido. Então ele traz a sensação de que as pessoas estão fazendo algo certo. Uma vez eu tive um voluntário, que ele fazia um trabalho fora de evangelismo. Ia toda segunda. Quando eu fiquei sozinho na igreja, eu comecei a pregar segunda, quarta, sexta, domingo. Segunda, quarta, sexta, domingo. E reunião na terça, e não sei o que na quinta. Minha voz já estava debilitada. Eu chamei o voluntário e falei, cara, tu é o único que desenrola aqui para pregar. Já falei com os meninos, ninguém quer, está todo mundo com medo. Na segunda-feira que tu faz aquele trabalho de evangelismo, faz o seguinte, fica comigo aqui um mês mais ou menos, só para ver se eu consigo preparar outra pessoa. Ele olhou para mim e disse, não vou fazer. Porque o meu chamado é lá no evangelismo. Aprenda uma coisa, o seu primeiro chamado é na igreja local que você faz parte. Eu falei, poxa, eu te liberei 4 meses para ir para lá, toda segunda tu não está no culto. Aí um mês para tu pregar toda segunda, para que eu fique quarta, sexta e domingo, tu não pode. Não vou fazer, porque eu não sirvo a homens. Tudo bem, então vai lá para o teu trabalho em desobediência, porque você não está na bênção. Esse voluntário foi, desobedeceu, porque eu não mando ninguém, mas existem orientações que a gente precisa entender. Foi, se desviou, foi preso, separou, entrou em adultério, está com a vida toda desgraçada. Por conta de maldição, jamais.
Eu só disse a ele, você está indo para um trabalho que não está com a bênção, cara. Ele foi, nunca amaldiçoei ninguém. Orei por ele, pedi para Deus ter misericórdia, mas quando a gente entra em desobediência, a gente abre uma brecha para o inferno fazer o que quer com a gente. Quem anda em obediência, querido, Deus abençoa. Na cabeça dele, estou ganhando almas. E aí sabe o que o diabo faz? Bota um monte de gente para se converter. Você sabia disso? O diabo vai lá, vai, se converte. Aí o cara se converte. Aí ele sabe que no outro dia o cara vai desandar mesmo. Aí o cara está aqui ganhando almas. Aí pastor, você está dizendo que eu não estou abençoado? Foi 15 almas hoje, foi 30 almas hoje. Amém. E o diabo só colocando engano. Aí o diabo olha para Jesus e fala assim, tudo isso eu te dou, se me adorares. Atira daqui, ó, porque está escrito na palavra, que Deus dará ordem a teu respeito. O diabo trabalha com engano, e vai fazer com que as pessoas achem que estão fazendo o que é certo. Cuidado, tem gente criando problema em nome de Deus, e achando que está fazendo certo. 3, inversão de valores. E a gente está vivendo isso na educação, na política, na religião. Eu, como estudante de psicologia, meu irmão, aí lá dentro das aulas o coco é seco. Primeiro porque eu me levanto para falar com tudo que, com muito amor, com muito conhecimento, falo. Aí o povo não aprova porque é esse negócio de todos, que vagabundo é cidadão e que policial é vagabundo. É isso que está falando dentro das faculdades. Que o bandido presta um bom serviço à sociedade. Você imagina escutar um professor dizendo isso? Que o vagabundo, o bandido, o traficante presta um bom serviço à sociedade, que o policial está errado, que não sei o quê, que os crentes é tudo bilitolado, que não sei o quê. Aí eu levanto só minha mãozinha lá atrás e vou debater. Aí quando é na hora dos grupos de trabalho, o professor diz logo, não quero dupla, porque faz eu e a pastora, tem que ser um grupo no mínimo de 6. Eu fico só na minha, digo, professor, o renegado, que ninguém quer. 90% da sala vai nessa onda. Que homossexualismo não é pecado, nada. No final alguém tem que me aceitar. No final alguém fica com pena, aí me bota no grupo. Aí o povo tem medo de falar, eu tenho aptidão para falar, falo toda semana. Aí quem apresenta os trabalhos? Joe. Um dia desse ele botou uma crítica para falar mal do socialismo, e falar mal da igreja. Aí eu entrei logo nesse grupo. Era para criticar a igreja, falar mal da igreja. Aí deu 10 minutos para cada pessoa fazer o trabalho. Aí eu já comecei detonando a igreja. Só olhem, existem muitas igrejas religiosas. A pessoa, vendo o pastor falando isso. Só que eles não sabiam que era pastor, né? Aí tinha uma menina lá que sabia. E muita gente se feriu, porque a igreja fala que se você tiver uma outra mulher, é adultério, vai para o inferno. Aí você, esse povo é assim mesmo. Digo, pois é. A gente que não conhece a palavra, acha que esses caras estão errados. Foi 10 minutos evangelizando a sala. E ele dizendo assim, só falta 3, viu? Só falta 2. Doido para que eu acabasse o trabalho. No final eu fechei dizendo que a igreja é bom demais, e que isso é coisa de homens, e que a igreja é bom. Ele disse, mas era para criticar, porque era para criticar uma ideologia. Aí eu disse, não, ideologia é um conjunto de convicções, seja ela religiosa, política e tal. Aí ele se calou, teve que dar o 10, porque no final a turma aplaudiu, dizendo assim, poxa, eu não sabia que tinha igreja assim, eu não sabia, pois é, tem. Mas qual é a cultura do inferno? Inversão de valores, de criticar o que é certo e apoiar o que é errado. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, muito cuidado. Isaías capítulo 5, versículo 20 ao 23, Almeida Revista Corrigida, diz assim, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes, e ao justo negam justiça.
Inversão de valores. Está com dificuldade na mídia para passar o... Só me acompanhar aí, por gentileza. Então, é uma inversão de valores. Ai dos que chamam bem ao mal e o que chamam mal ao bem. Uma inversão de valores grande. 4, abandono da fé e princípios. Isso é a cultura do inferno. Ela faz com que você abandone a fé e os princípios. E aí o que acontece? Quando eu abandono a fé e os princípios da palavra, isso gera uma falsa fé, sem princípios bíblicos, que leva a um falso avivamento, um falso poder que leva ao escândalo. Eu abandono a palavra, eu abandono os princípios bíblicos e começo a fazer o culto cheio de fé, e Deus está não sei o quê, aí começam a revelar. Gente, não creio porque não há base bíblica. Revelação de número de CPF, número de telefone, que tem tatuagem, nome de cachorro, não creio, porque toda revelação, ela precisa glorificar o nome de Deus. O que é que glorifica a Deus? Pode filmar isso agora, isso é bom para postar nas redes sociais. Prepara aí. Quando estiver filmando, avisa. Eu não creio, vou repetir, em profecia que revela número de telefone, número de CPF, tatuagem, o nome de filho, o nome de cachorro. Não creio, porque isso tem nas redes sociais. E isso não glorifica a Deus em nada. Sabe o que glorifica a Deus? É o cara está sendo usado dizendo assim, ó: Deus está me dizendo que você hoje estava dentro do seu quarto pensando em tirar a sua vida. Aí eu digo: é Deus. Deus está me dizendo que você tem uma enfermidade e Ele vai te curar hoje. E o cara fala o nome da enfermidade e onde está. É nisso que eu creio. Algo que glorifica o nome de Deus, mas não glorifica o homem. Quando eu revelo o número do telefone, qual é o número do teu telefone, Wilson? Fala aí rapidinho, só o final. 4210. Aí eu estou aqui e diz assim: gente, apareceu o número do telefone aqui. Deus está dizendo que vai abençoar aqui alguém muito. Qual é o número? Eu estou vendo aqui, calma, está descendo. 4210. Tem alguém com o final 4210? Não, levanta a mão. Deus está dizendo que é você, moço de vermelho. Para com isso. Aí o cara começa a chorar: meu Deus. Aí vai lá no Instagram, vê com que o cara trabalha, ou fica sabendo, aí fala assim: trabalha com o que isso? Eu vejo um nome: administração. Eu vejo tu administrando grandes empresas. Melhor, Deus está dizendo, eu vejo tu administrando a tua própria empresa. Cultura do inferno, para enganar pessoas. Deus, quando fala, Ele glorifica o nome dEle, não é o nome da pessoa, não é o nome do pastor, não é o nome do profeta. Eu não creio nesse tipo de revelação, porque não há base bíblica para isso. Eu creio que quando Jesus fala, algo acontece, milagres acontecem. As pessoas são transformadas, não é aquele negócio momentâneo. E tem diabo, tem demônio, só oferecendo as coisas para a pessoa. Assim: mas pastor, o cara falou que no outro dia eu ia vender muito. Pois é, o diabo dá dinheiro também para as pessoas, para poder causar um engano, e você abandonar a fé. Aí eu vou escutar igual um cara pela manhã, dizendo assim: eu não quero mais nada com a igreja, que eu estou decepcionado. Por conta disso, porque abandona a fé, abandona os princípios e leva o escândalo. Basta você colocar no YouTube assim: mugangas dentro de igreja, meninice dentro de igreja, escândalos dentro de igreja. Aí tu vai ver a unção do pica-pau, o cara subindo na coluna e fazendo assim, não sei o que, a unção da roda viva do Silvio Santos, peão da sorte, acaba rodando para um lado para o outro, e de Bíblia não tem nada. Aonde é que tem isso? Em igreja que não tem Bíblia, igreja que não tem seriedade. Por que esse cara não entra aqui e ele não fica rodopiando? Eu já vi nego do manto, que o nome do cara é como se fosse assim: Rubens Terra. Para onde vai, dá lugar. Aí chega nessa igreja, aí a cultura do inferno faz: aqui todo mundo é cru, ninguém. Aqui é todo mundo cheio de Bíblia, irmão. Aí o cara não rodopeia, não entrega nada, não sei o quê. Eu já fui muito para esse negócio de manto, irmão. Eu sou pentecostal. O cara pega aqui a irmã, aí leva lá para outra, aí as irmãs ficam agarradas, uma chorando com a outra, ninguém sabe porquê, e pronto. Irmão, foi forte o quê? O abraço, só foi.
Então isso é uma cultura do inferno. Pastor, o senhor critica essa igreja? Não, eu estou dizendo que isso é uma cultura do inferno, para que as pessoas fiquem dentro da igreja, nesse movimento, sem conhecer a palavra. A Bíblia fala que uma fonte não jorra 2 tipos de água, ou é doce, ou é amargo. Durante o dia, eu falo mal de todo mundo, à noite eu estou profetizando. Aonde isso? Durante o dia, sabe, eu acabo com a vida de todo mundo, de noite estou ganhando vida. Isso é cultura do inferno, irmão, traz engano. Quinto, coloca pessoas dentro da igreja para atrapalhar. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Tem gente abrindo boca aí que era melhor ficar calado. Nós devemos abrir a boca para aquilo que for edificar os outros, conforme a necessidade que está acontecendo, para que seja concedido graça aos que ouvem, e não contenda, e não dissoluções, e não problema. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 vai dizer assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se só tem gente crente dentro da igreja, irmão, aí o fogo desce. Cheio de pecador, o fogo desce, né? O que eu estou dizendo é o seguinte: tu chega aqui doido para se restaurar, doido para se levantar, aí o diabo vai lá e coloca uma pessoa que é uma má companhia para você. Isso vai corromper os bons costumes. Quem empresta o ouvido para o diabo hoje, amanhã empresta a boca. Aprenda isso. Não, eu estava só ouvindo o que a irmã estava dizendo. Amanhã é você que está falando, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Pastor, eu não era nem de fofoca, eu não era nem... Pois é. Aí andou com jeito que não era para andar. 6. A cultura do inferno cria contendas, fofocas e inimizades dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da tua família. Isso é cultura do inferno. Se a tua casa não está andando bem, o inferno está operando, meu querido. Você precisa regular isso, você precisa chamar Deus para dentro da tua casa. Provérbios capítulo 12, 18, Provérbios 18, versículo 8, diz assim: as palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Algumas pessoas gostam de ouvir. Por quê? Porque é doce. As palavras do linguareiro são como doces bocados. É bom demais ouvir fofoca. Eu não sou fofoqueira, eu sou informada. Vai. E desce para o ventre. A fofoca desce no nosso íntimo e se oculta no seu coração. Isso vai azedar o seu coração. Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Cultura do inferno. Levantar e separar. Levantar fofoca e separar. Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim: irmão, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A cultura do inferno faz com que você queira julgar todo mundo. 7. Cultura do inferno coloca julgo, coloca religiosidade, hipocrisia, falsidade, falso moralismo, legalismo. Sabe o que é um falso moralismo? Na igreja é uma coisa, em casa, no trabalho. Legalismo, que se você não fizer isso, você não está salvo. Salvação é pela graça. Agora a gente não vai banalizar. Tem gente que ora a noite toda, mas já acorda falando mal dos outros. Não tem conhecimento sobre determinado assunto, mas fala mal. Não sabe do assunto, mas gosta de estar falando mal. Tiago 1,26 vai dizer assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A cultura do inferno vai dizer assim: Jonathan, fala mal,
ele merece mesmo. E você ainda se acha crente. Cultura do inferno 8, cria opressão e limitações. Sabe o que a cultura do inferno faz? Você não vai avançar. Você não vai conseguir. Para que voltar para Jesus? Para quê? Ela cria limitações. Pastor, eu não consigo orar em pé. Eu só oro se for do joelho. Isso é só uma limitação, querido. Isso é só um costume. Imagine um cara que é paraplégico. Ou um cara que está no hospital deitado. Ah, não, mas aí a condição dele é. E o cara que já nasceu assim. Ou, imagine se Deus vai limitar a forma que você vai falar com Ele. Se você tem que ter alguma expressão para começar a oração. Falar com Deus é liberdade. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: você é livre. Estou já terminando. Ponto 9, e aqui eu encerro. A cultura do inferno é firmada na mentira. A sua base é a mentira. João 8,44, o texto vai dizer assim: vocês, sei lá, tá, né? Não é que vocês, a gente aqui não. João 8,44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O inferno vai dizer que o inferno não existe. O diabo, a cultura do inferno, vai dizer que o inferno não existe. Fique em pé comigo. A cultura do inferno, sabe o que ela vai dizer? Sabe o que o diabo vai dizer? Que o inferno é aqui. Quem já escutou isso? O inferno é aqui. O inferno é aqui mesmo. Quem já escutou isso? Dizendo que o inferno era aqui mesmo. Aí eu lhe pergunto: o inferno tem shopping, irmão? Olha como é fácil refutar isso. O inferno tem praia, tem futebol. O inferno é aqui mesmo, você tem certeza? Tem piscina. Meu Deus. Isso é a maior mentira. Porque se você acredita que o inferno é aqui, você fica de boa. Ele vai dizer que o inferno não existe. O inferno é real e haverá pranto e ranger de dentes. Haverá dores. O texto que nós lemos, Apocalipse 20:10, fala que o diabo, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo ardente com enxofre e estão lá sendo atormentados de dia e de noite. E um fogo que não cessa. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: o inferno é real.